mantendo a obra do Senhor, porque é o momento que a igreja precisa ser mantida pelos verdadeiros adoradores que adoram o Espírito e a verdade. Os portas da igreja se fecham, mas aqueles que são mantenedores da obra continuam mantendo a obra de Deus, porque fazem parte desse corpo, fazem parte da igreja. Deus, em nome de Jesus, eu consagro o dízimo, a oferta, aquele que é mantenedor da tua obra, que as ricas bênçãos de Deus, do Senhor, advindas da tua palavra, se cumpra sobre a vida desta pessoa que acredita, que tem fé, e a fé não é, ó Deus, manifesta sem obras. A fé é vista pelas obras que fazemos. Então abençoa esse crente que tem fé, e as suas obras falam, ó Deus, por si só. És conhecido no céu, aquele que é verdadeiro adorador. Abençoa. Declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos estar trazendo a palavra final. Vamos estar no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. Você está em sua casa, você que está aqui presente, aqueles que são os levitas, os músicos, você que tem a sua Bíblia, o exemplar da Bíblia, abra. Eu quero ressaltar que a Bíblia é o livro mais lido em todos os tempos, porque a Bíblia não é qualquer livro, é o livro das revelações de Deus, é o livro que nos apresenta quem é Deus. E Deus, ele se apresenta à humanidade através da Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro que tem 66 livros. É um compêndio histórico, de historicidade. A Bíblia que foi escrita em 1600 anos. O livro levou tanto tempo para ser escrito como a Bíblia. Pode ser que algum livro tenha levado 10 anos, outros 15, mas a Bíblia foi escrita em 1600 anos por aproximadamente 40 pessoas diferentes. Por isso a Bíblia é única, por isso a Bíblia é o livro de Deus, porque a Bíblia é um milagre. Estarmos com o exemplar da Bíblia é um milagre em nossas mãos. 40 pessoas escreveram a Bíblia em tempos diferentes, em momentos diferentes, em épocas diferentes. A Bíblia foi escrita por reis, a Bíblia foi escrita por plebeu, a Bíblia foi escrita por presidiários, por doutores. A Bíblia foi escrita no palácio, a Bíblia foi escrita na prisão, mas, porém, a Bíblia tem uma só mensagem, fala de uma só pessoa, do Senhor Jesus, fala de uma só pessoa, de Deus. Então entendemos que a Bíblia é o livro de Deus. Então, se você não ama a Bíblia, você não vai conhecer quem é Jesus. Você não vai conhecer quem é Deus.
A Bíblia não é um livro antigo, porque ele está sempre atualizado. Vamos estar lendo o livro do Êxodo, que fala de saída. O povo que estava preso, que estava cativo no Egito, e eles saíram desse estágio de escravidão. Hoje se comemora a Páscoa, que fala da morte e ressurreição de Cristo. Mas para o judeu, a Páscoa já era comemorada muito antes de Cristo vir. E a Páscoa representa justamente, figurava justamente a vinda, a morte e a ressurreição de Cristo. Porque no Velho Testamento era a figura daquilo que viria. O Velho Testamento era a sombra daquilo que se tornaria realidade e que traria luz. Por isso diz que no vale da sombra e da morte raiou uma grande luz, que era Jesus. Então vemos que a Páscoa fala da saída do povo do Egito, fala da saída de um povo que estava escravo para a liberdade. E justamente em uma analogia nós vemos que da mesma sorte que Moisés foi o libertador e Moisés prefigurava Cristo no Antigo Testamento, da mesma maneira que Moisés libertou o povo através da mão de Deus, assim Jesus veio para libertar a humanidade, para libertar o homem do cativeiro do seu próprio eu, arrogância, do seu próprio pecado, da sua própria ignorância, para ver quem é realmente o nosso Deus. Livro do Êxodo, capítulo 12, verso 1, que diz: ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para o cordeiro tomá-lo, juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das novilhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel a tomará à tardinha. Tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas os umbrais e na verga da porta, nas casas que a comerem, e naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com as suas fressuras. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do
Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor através das vossas gerações, ou celebrareis por estatuto perpétuo. Vemos aqui um texto que fala sobre a Páscoa. Nós olharmos o nome Páscoa no verbo hebraico, no original, fala de passó, que quer dizer passar além, passar adiante sem fazer mal, né? Aonde no Egito passaria o anjo da morte, passaria um tempo de praga, um tempo de escuridão, e justamente a palavra Páscoa significa que quando viesse o mal, a casa que estava marcada com o sangue do Cordeiro, o mal não poderia entrar, teria que passar por cima. Então deu-se o nome de Páscoa, porque o mal não pôde entrar, passou por cima. Assim também Jesus trouxe para nós, através do seu sangue, a marca em nossa vida, a marca em nossa casa, nos livrando da perdição eterna, nos aproximando de Deus. A passagem do Senhor tem um centro. Nós vemos que nessa passagem tem um centro, e o centro da passagem era o Cordeiro. Tudo tinha a ver com o Cordeiro. Aquela casa que não pegasse o Cordeiro, que não imolasse o Cordeiro, que não fizesse o sacrifício do Cordeiro, que não pegasse o seu sangue, não passasse nas vergas das portas, e que não assasse, não se alimentasse durante a noite, essa casa não teria o livramento. Então tudo que fora feito naquele momento de Páscoa tinha a ver com o Cordeiro. E quem significa, quem representa o Cordeiro na Bíblia? Quando vemos no Antigo Testamento falar de Cordeiro, está falando, representando a pessoa de Jesus. A Bíblia diz que ele, como um cordeiro mudo, foi ao matador. Ele não abriu a sua boca para reclamar, para murmurar, para dizer nada contrário. E ele foi como um cordeiro ao sacrifício por sua livre e espontânea vontade, porque o seu povo o negou. O povo hebreu o negou, pediu que César o crucificasse, que os romanos o crucificassem. Mas Jesus tinha poder para livrar-se daquele momento. Jesus tinha poder para não morrer. Ele tinha poder. Ele mesmo falou no Getsemane: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos e destruiria toda Jerusalém. Então ele não estava morrendo porque o povo romano era forte. Ele não estava morrendo porque o povo judeu era forte. Ele estava se entregando como um cordeiro mudo, para que através do seu sangue
Ele pudesse marcar a nossa casa, Ele pudesse marcar a nossa vida, Ele pudesse trazer a libertação para a humanidade. Nesse dia, o Brasil comemora a Páscoa do Senhor, e precisamos entender o significado real desse nome, a Páscoa. Que a sua casa tenha o poder da Páscoa, que a sua casa tenha o poder do Cordeiro, que a sua Páscoa tenha o poder do sangue de Jesus Cristo, que está sobre aqueles que confessam, que acreditam que somente Jesus é o Senhor, que professam e que conseguem declarar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Somente através desse nome você tem poder, autoridade, livramento na sua vida. Ele é o Cordeiro pessoal. Cada um tomará para si um cordeiro. Então é pessoal a entrega, é o Cordeiro pessoal. Cada um precisa tomar para si o Cordeiro, ou seja, cada um, por livre e espontânea vontade, precisa aceitar Jesus como Senhor, precisa confessar Jesus, precisa tomar para si, porque o pai não pode salvar o filho, a mãe não pode salvar o filho, o esposo não pode salvar a esposa e vice-versa, o homem não pode salvar o outro. Cada um tem a responsabilidade pessoal de estar recebendo o Cordeiro na sua casa, que é Jesus Cristo. E Ele é o Cordeiro pessoal para nos livrar do drama nacional da escravidão. Os israelitas viviam um drama nacional onde estavam sobre circunstâncias difíceis, escravos, estavam dominados, e a escravidão naquele tempo era literal. Porém, a escravidão no tempo presente, ela é representativa. O povo, ele está escravo da sua própria arrogância. O povo está escravo do seu próprio eu. O povo está escravo da sua própria prepotência. Está escravo do seu próprio momento. Ele não entrega nenhum momento para Deus. O povo está cético. Vivemos um tempo onde as universidades, onde pessoas famosas, onde pessoas de grandes patamares não querem aceitar uma simples verdade, que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual, é o Libertador, é Deus, e somente através dele você pode ser livre de toda a escravidão espiritual. Nós possamos estar livres de todo o mal. Precisamos do dinheiro, mas não podemos ser escravos do dinheiro. Precisamos do trabalho, mas não podemos ser escravos do trabalho. Precisamos das pessoas, mas não podemos ser escravos das pessoas. Precisamos da mídia, mas não podemos ser escravos da mídia. Precisamos dos governantes, mas não podemos ser escravos dos governantes. Nós somos livres por Deus para fazer a diferença, para tomar posse da vitória, para entrar em qualquer lugar, em qualquer situação e fazer a diferença. O crente pode estar na política, no Congresso Nacional, pode estar na casa, pode estar em qualquer lugar. Porém, a única coisa que ele precisa ser manter a sua integridade e a sua fé em Deus. Porque a Bíblia diz que Deus nos deu a terra para possuir. A Bíblia diz: possuir, crescer, multiplicar, e possuir e dominar a terra. Então nós precisamos estar
sempre dominando, porque Deus está acima de tudo e de todos. Deus tem o domínio sobre tudo e sobre todos, e ninguém pode estar acima dele. E quando nós falamos que precisamos estar no governo, principalmente no governo da nossa própria vida, e para estarmos no governo da nossa própria vida, precisamos nos despir do nosso eu, da nossa arrogância, da nossa prepotência, do nosso achismo, e buscar a verdade. E a verdade, a Bíblia diz, e Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade só pode ter um nome. A verdade tem nome, e o nome dele, o nome é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quero que você, nesse dia, você faça uma reflexão com a sua família, porque ele é o cordeiro pessoal. Não espere a sua mãe, não espere pelo seu pai, não espere pelo seu vizinho. Faça a sua parte. Alguém pode dizer: a minha mãe está orando por mim, meu pai está orando por mim. Eles podem até fazer isso, mas a responsabilidade é sua. A responsabilidade é pessoal, porque ninguém pode salvar ninguém, porque somente você é responsável pelos seus atos, por aquilo que você faz, pelas suas decisões. E as nossas decisões moldam o nosso futuro. E aquilo que fazemos hoje reflete no nosso amanhã. Então faça o melhor que você pode hoje. Receba Deus em sua vida. E eu não falo isso de uma forma genérica, porque se perguntarmos para o mundo inteiro, todo mundo diz: eu tenho Jesus, eu tenho Deus. Mas qual Deus você tem? E alguém pode dizer: todos os caminhos levam a Deus. E eu discordo, porque a Bíblia diz que só existe um caminho. E Jesus diz, ele fala no singular: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, o único que pode nos levar de volta a Deus. O único que pagou o preço, que marcou a nossa casa. Ele é o cordeiro familiar, um cordeiro para cada família, verso 13 e 4, um cordeiro para cada família. Então ele também quer ser o cordeiro, o libertador da sua família, da sua casa. Ele é o cordeiro singular, ou seja, o cordeiro sem defeito, o único que pôde pagar o preço, porque os demais não podem. Amamos a todos que fizeram parte da Bíblia. Amamos Pedro, a Paulo, João, Maria, a Tiago. Amamos a todos os profetas. Mas somente Jesus, ele é o cordeiro singular, que não teve defeito, que não teve pecado. Somente o sacrifício de alguém assim poderia abrir o caminho de volta a Deus. Então entenda isso e faça a sua prece, faça a sua oração, colocando o nome de Jesus, porque através desse nome a sua oração vai ser levada a Deus, e Deus vai ouvir a sua prece, vai ouvir a sua oração. Ele é o cordeiro sacrificado. A congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Ele é o cordeiro que foi sacrificado, um sacrifício para todos, um sacrifício por todos, um sacrifício para que
o mundo pudesse ter oportunidade de se render, pudesse olhar para Ele e ver nele o exemplo da humildade, da simplicidade, da verdade, da vida, da deidade, pudesse te levar de volta a Deus. Tenha como referência esse homem poderoso, esse homem maravilhoso. Por isso a Bíblia diz: o seu nome, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Os 5 nomes que falam forte sobre Jesus. No Novo Testamento nós vemos a passagem do Senhor Jesus como o centro. Em João 3:36, Jesus é o Cristo. Em Marcos 10:46-52, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus é o Cordeiro pessoal, também no Novo Testamento. Em Lucas 19:5, Zaqueu, Jesus é o Cordeiro da família. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em sua casa. Jesus falou: eu quero entrar na sua casa, Zaqueu. E Ele quer entrar na sua casa, na sua vida. Jesus é Deus passando em nossa cidade para alcançar cada uma de nossas famílias. E com certeza Deus está passando por Rio Bonito para entrar na sua casa, para entrar na sua família, para entrar na sua vida. Jesus é o Cordeiro, singular também no Novo Testamento. Cristo não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 1:22-23. Jesus é Deus passando em nossa família para nos levar para um caminho de perfeição. Jesus é o Cordeiro do sacrifício. Também no Novo Testamento, Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o Cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Jesus é Deus passando entre os homens para amá-los da forma mais completa, sacrificando por todos. Passagem do Senhor Jesus deixou-nos